estar na casa do Pai, estar na presença do Senhor, como igreja, como corpo, é algo precioso, é algo que nós amamos. E já tinha um tempinho que a gente não estava junto aqui, né? Mais na ministração do louvor. Mas essa manhã eu queria que Deus tenha algo muito especial para nossas vidas. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo, Pai. Desde eu levantar pela manhã, o Senhor já tem falado aos nossos corações. E chegarmos aqui e cantarmos canções, te adorarmos em espírito e em verdade, te adorarmos com nossos bens, te adorarmos com nossos recursos, e agora podemos estar aqui, Deus, atentos para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e crescermos em Ti, ó Deus. Que o Senhor repreenda nesse momento todo espírito de distração, tudo aquilo que possa nos desconectar daquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus, e todos digam, amém, aleluia. Eu quero conversar com você nessa manhã, caminhando e edificando. Fala assim comigo, caminhando e edificando. Vamos abrir juntos nosso texto base, vai ser o livro de Gênesis, capítulo 12. Gostaria de ler com você. Estou na versão ARA. Nós vamos ler 12, do 1 ao 9. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e a Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Vamos para o capítulo 13, verso 1. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda.
Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí? Queridos, a Bíblia fala que Abrão e Ló possuíam muitas coisas. Abraão e Ló tinham gados, tinham ovelhas, tinham recursos, tinham uma situação financeira muito boa. Andaram juntos por muito tempo. Os dois eram prósperos. Os dois tinham a mesma condição. Mas havia uma diferença silenciosa entre os dois. Nós lemos esse texto e a gente vê Abraão seguindo uma voz de Deus. E Ló segue Abraão. Ló decide ir junto com Abraão. Mas você vê Abraão caminhando, você vê Abraão construindo altares a Deus, você vê, relatando o texto, que Abraão buscando a presença e a direção de Deus, e você não vê a Bíblia falando que Ló edificou um altar a Deus. Você vê que Ló, ele não, em nenhum momento da passagem menciona que Ló buscou a Deus. Uma diferença silenciosa, uma diferença grande. Quantas vezes muitas pessoas vêm à casa de Deus, fazem ações porque o outro fez ações. Quantas vezes nós vemos pessoas trazerem as suas ofertas porque o irmão está trazendo a oferta, não de fato porque no coração dele há um desejo de trazer algo precioso para o Senhor. Todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Todo mundo está semeando, eu vou semear. Mas de fato, de coração, não há um altar edificado no coração. Ló apenas caminhava. Abrão caminhava e edificava altares. Abrão, nessa caminhada, você vê constantemente ele buscando a presença de Deus. Fala assim comigo, fala: na minha caminhada, não seja apenas uma caminhada, mas uma jornada de busca da presença de Deus. Muitos estão só caminhando, mas não estão edificando altares, não estão sacrificando, estão, vamos dizer, 20, 30 anos de convertido, mas essa manhã não tomaram a decisão: Jesus, governa o meu dia. Jesus, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu renovo a minha aliança de servir e amar o Senhor. Primeiro ponto que eu quero falar com você é que o altar, ele molda o coração. Por que que ele molda o coração? Porque para edificar um altar tem que separar. Tem que juntar pedras. Tem que construir. Tem que juntar lenha. Tem que separar o novilho. Tem que separar o melhor. E tem que queimar ao Senhor. Isso envolve preço. Muitos querem unção, mas não querem pagar o preço. A salvação nós já recebemos, não é verdade? Mas agora a unção, a presença exige um preço.
Quantos estão entendendo, diga amém. Quando ele chegava a um lugar, você vê que ele edifica altares. Isso acontece diversas vezes. Primeiro altar em Siquém, verso 6 ali do capítulo 12. Segundo altar em Betel. Depois ele retorna novamente ao altar de Betel. Interessante que em alguns momentos da nossa caminhada a gente se perde, né, pastor? Em alguns momentos da nossa caminhada a gente se perde. E Abraão também se perdeu. Abraão edifica um altar ao Senhor em Betel, mas logo depois vem uma grande fome. E o que ele faz? Vai para o Egito. Debaixo de uma palavra de Deus? Não. Debaixo de uma necessidade. Ele vai para o Egito. Mas quando ele vai para o Egito, ele passa por uma grande provação. E o que ele faz depois de sair do Egito? Ele volta no altar que ele tinha construído em Betel. Ele volta no lugar onde ele tinha comunhão com Deus. Fala assim comigo. Fala, se eu me perder no meio da caminhada, eu preciso voltar ao altar que eu edifiquei antes. Fala para o seu irmão. Fala, se necessário. Fala para o seu irmão aí. Fala, se necessário, volte. Mas não é voltar a qualquer lugar. Não é voltar ao vômito. É voltar ao altar. É voltar à presença. É voltar a buscar. É voltar a entender o seu lugar, que é o melhor lugar, que é na presença do Senhor. Ali a proteção, ali a socorro, ali a provisão, ali a resposta, ali há tudo que nós necessitamos. Fala assim comigo, se necessário, voltarei a Betel. Ele estava perto da fé, mas não tinha vida de altar. De quem que eu estou falando? De Ló. Ló era apenas um observador. E aqui, nesse ambiente, em diversas igrejas, nessa manhã está tendo culto e vai ter logo mais, há um time dos verdadeiros adoradores, há um time daqueles que vêm de fato para adorar, para sacrificar, para entregar. E há um outro time que vem apenas porque se acostumou a estar no lugar. Há um time daqueles que apenas vem a um compromisso porque sabe que precisam da casa de Deus. Mas de fato não estão construindo seus altares. Queridos, a salvação ela é individual. Pagar um preço, ele é individual. É uma posição. Eu voltei para Jesus em 2001 para 2002. Pode fazer os cálculos aí se quiser. Bastante tempo. Não vou nem perguntar o tempo do pastor, né? Pastor Washington. Andréia. Mas se nós não tivermos uma decisão constante, né, pastor Andréia? De se colocar no altar, de se colocar na presença, nós vamos perder a essência. Nós vamos perder a essência. Ló caminhava com Abraão, mas ele não estava com a sua vida no altar. Coloque a mão no seu coração nesse momento, eu quero que você possa refletir. Será que a minha vida está queimando no altar do Senhor? Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala: ofereçam-se como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. O que você nessa manhã está disposto a sacrificar, a entregar? Talvez você veio aqui esperando receber algo. Talvez você entrou aqui esperando receber uma palavra, receber uma bênção. Isso pode acontecer. Mas que antes disso, você esteja disposto a sacrificar, a entregar,
Pense por um momento, fala, eu estou disposto a sacrificar? Eu estou disposto a levantar um altar de adoração? Pode abrir os seus olhos. E é interessante que há um momento que nós estamos caminhando, mas há um momento que chega que nós precisamos tomar decisões. Há momento que nós chegamos num ponto que a gente fala, e agora? Não posso ir mais. Por quê? Porque há dois caminhos. Fala comigo, dois caminhos. O que fazemos quando estamos numa estrada, alguém fala para você, ó, vai em tal lugar, vai fazer. E Margarete? A gente continua, entra por qualquer rua e vai, ou a gente para e tenta ver o mapa e tenta ver a direção novamente, lembrar o que foi falado, para onde que ia. A gente para, fala assim comigo, a gente para. E ali foi esse momento na vida de Abraão e Ló. Foi um momento que houve briga, houve dissensão entre Ló e Abrão. Abrão estava levando Ló, seu sobrinho querido, seu sobrinho amado. Mas não era o chamado para Ló. O chamado era para Abrão. Gente, às vezes nós estamos querendo levar pessoas que não estão no nosso chamado. Às vezes a gente está querendo carregar pessoas que não estão no propósito. E aí, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão. Eu sei que é difícil deixar. Ló era o seu sobrinho, né? Gustavo pregou aqui na última semana, falou sobre isso, que o pai dele havia morrido. Eu creio que Abraão tinha no seu coração um senso de responsabilidade com a vida de Ló, não é verdade? Mas chega um momento que não dava mais. Estava tendo briga, estava tendo dissensões, estava ruim. E chega o momento da decisão. Quem que edificava o altar? Abrão ou Ló? Quem vocês acham que vai tomar a melhor decisão? Quando chega a hora das decisões, esse é o segundo ponto. Você que está anotando. Todos nós, vai chegar o momento da decisão. Vai chegar o momento que você vai ter que parar e vai ter que buscar de Deus. Muitas coisas talvez vai ter que te deixar para trás, porque nós não vamos suportar o peso da caminhada. Surge o conflito entre os pastores. E quem que propõe a separação? Abrão. Abrão chega e fala assim, então tá bom, faz o seguinte, vamos nos separar. E fala para Ló, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Decisão corajosa, não é? Você pode pensar muitas vezes, eu estou abrindo mão disso, eu estou perdendo muito. Está perdendo não, gente. Com Deus a gente nunca perde. Vou ter um prejuízo tal no negócio tal. Não importa. Quem te honra é Deus. Quem te estabelece é o Senhor. Não é homem. Não é mulher. Quantas vezes você estabelece, a provisão vai vir de tal lugar. E Deus fala para você, não vai vir de lá não. Você está lá, esperando aquela provisão vir daquele lugar, fechando a porta que Deus estava abrindo outra para você. A nossa caminhada com Deus, não há um mapa certo, queridos. Há necessidade de constante busca da presença de Deus, porque todos os dias nós temos decisões a tomar. Ou eu confio em Deus, ou eu vou confiar em mim mesmo. Ou eu vou tomar decisões que eu vou assumir as consequências, ou eu vou ouvir a Deus o que Ele tem para mim e vou andar debaixo da direção dEle e vou poder fazer prova dEle. Entenda isso, não pode fazer prova de Deus quem não obedece a Deus. Quantas vezes viemos ao altar chorar, dobrar nosso joelho, clamar por uma decisão errada nossa. Deus, socorro, Deus me livra. E o Senhor pergunta, você me obedeceu?
Deus, Ele pode vir, intervir e nos salvar, amém? Sim, igreja. Mas é melhor andar na plena vontade de Deus, ou é melhor andar na permissão do Senhor? Eu quero a plena vontade de Deus. Quantos querem a plena vontade de Deus? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Querido, ou a gente crê que Deus é real e que Ele provê, que Ele faz, que Ele é o Jeová Jirê, que Ele é Jeová Rafá, que Ele é nossa bandeira, o nosso baluarte, ou a gente não crê. Não existe meio termo, ou eu creio, ou eu não creio. Quando nós levantamos pela manhã com grandes desafios, né, irmão? Grandes desafios, e nós levantamos pela manhã e falamos: Deus proverá, eu vou para cima com coragem, com ousadia, porque Deus é comigo, e Ele vai fazer grandes coisas. Queridos, diante da decisão, Ló fez o quê? Ele levantou os olhos e olhou a terra. Um lado, terra seca, deserto. E o outro lado, campina verdinha, pastor. E coisa linda. Qual que a gente escolheria? Hein? É claro que a gente escolheria campina verdinha, gente. Aí eu quero que você entenda isso. As coisas de Deus não são lógicas. As coisas de Deus não são lógicas. Ló, eu vou para Campina Verdinha, Abrão. Show de bola. Vá em paz, Deus te prospere, Deus te abençoe. O que precisar, estou aqui. Vá, estabeleça seus negócios. E Abrão, então se você vai para A, eu vou para B. A palavra diz que a terra era muito bonita. Era verdinha, era frutífera, mas ela era perto de Sodoma e Gomorra. Perto, vizinho a um lugar cheio de pecados e de homens maus. Quem não tem altar, decide pela aparência. Fala assim comigo, fala: quem não tem altar, decide pela aparência. Fala para o seu irmão, fala: quem não tem altar, decide pela aparência. E quem tem altar, decide pela promessa. Quem tem altar, decide pela presença. Quem tem altar, decide por ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto. Depois, 2 olhares e 2 destinos. Depois que Ló se separa, Deus fala com Abrão. Quando Deus chama Abrão, Ele fala o quê? Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra que lhe mostrarei. Queridos, ele vai. Deus fala para onde era? Deus fala onde era? Não. Mas Ele fala: vá para a terra que eu te mostrarei. Enquanto Ló estava com ele, Deus não tinha falado qual era a terra. Mas quando Ló decide, de livre e espontânea, eu vou para lá. A primeira coisa que acontece, Deus chama Abraão e fala para ele: está vendo? Ele já tinha percorrido aquela terra, gente. Ele já tinha passado por ali. Ele já conhecia tudo. Mas quando ele tem a coragem de falar: Ló, escolhe o seu lugar, vá para onde você quer ir. Deus chama Abraão e fala: meu filho, toda essa terra que você está vendo, de norte a sul, de leste a oeste, eu darei a você e a sua descendência. Tem pessoas aqui que ainda não ouviram a voz de Deus, a terra que Deus tem para você, porque você está segurando coisas que não é para segurar. Está mantendo coisas aqui debaixo do seu braço que não é para segurar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Tem crente aí nesse lugar? Você pode dar um aleluia ao Senhor aqui nesse lugar? Se é para deixar, eu vou deixar. Porque se eu segurar, Deus não vai falar.
Depois que Abraão libera Ló, Deus chama para ele e fala. E Abraão levantou os olhos e enxergou a promessa. Abraão recebeu toda a terra pela aliança. Fala assim comigo, fala, Deus tem uma aliança comigo. Mas eu preciso ter uma aliança com Deus. Querido, é uma via de mão dupla. Deus tem coisas ocultas para você. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso não tem a ver com a vida do seu irmão, dos seus familiares. Você tem que deixar, sabe por quê? Porque muito erro que nós cometemos é nos comparar. Comparar o irmão, comparar o pastor, comparar a quem fez, quem aconteceu, comparar o nível de vida espiritual. A gente tenta se colocar na média. Deus não te chamou para andar na média não, irmão. Deus te chamou para andar de glória em glória. Se tem gente esfriando do meu lado, eu vou me aquecer ainda mais e vou contagiar com a brasa que está dentro do meu coração. Ló edificava altares ao Senhor? Por causa disso, Abraão deixou de edificar altares? Não é porque as pessoas do seu lado não estão fazendo, que você também não deve fazer. A minha mãe dizia isso. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso aqui do seu pai e da sua mãe? Você não é todo mundo, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um filho único. A palavra diz que o Senhor te fez de uma forma única, maravilhosa. Alguém tem a sua identidade? A sua digital? Alguém tem uma digital igual a sua? Alguém tem a sua aparência? Pode ter alguém parecido, mas alguém igual a você? Com a sua personalidade, com o seu jeito? Querido, você pode olhar para a sua história e falar, determinar uma sentença. Eu não quero determinar uma sentença sobre a minha vida. Porque se eu for colocar uma sentença, eu vou limitar aquilo que eu vou viver. Mas se eu me colocar totalmente, fala comigo, totalmente, a palavra diz que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedir ou pensar, tudo aquilo que eu possa imaginar na minha mente que possa ser grandioso, nada se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode aplaudir Jesus? Nós não somos todo mundo. Fala assim, eu não sou todo mundo. Fala para o seu irmão, fala, você não é todo mundo. Fala para o seu irmão, fala, não tome decisões pela aparência. Vamos falar um pouquinho dos nossos dias, né? Oportunidades que aparecem e a gente não consulta a Deus. E depois a gente entra numa enrascada. Não, pastor? Escolhas financeiras erradas. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem aqui já se enrolou com cartão de crédito, ou quem está apertado com cartão de crédito. Não vou nem pedir para levantar a mão. Quantas dificuldades nós nos tomamos, porque nós não tomamos as decisões que nós precisamos tomar. Cortar o que precisa cortar. Buscar a Deus. Se necessário, irmão, ter que comer arroz com ovo todo dia, nós vamos comer. Mas eu preciso sacrificar. Muitas vezes nós precisamos fazer esse tempo, sabe? Mas entender que hoje nós temos muitas ofertas fáceis, né, pastor? Cartão de crédito, tem um limite ali, 15, 20 mil, 30 mil, aquele dinheiro não é nosso, gente. Não é verdade? Aquilo ali é um empréstimo que você tem para pagar em 30 dias. Empréstimos fáceis, quantas pessoas a gente recebe no escritório? A sua folha salarial cheia de empréstimo consignado.
A gente está pegando o que não é nosso. Deus nos chamou para andar em prosperidade. E essa prosperidade, ela vamos começar pequeno. Vamos juntar. Vamos ter recursos. Se precisar sacrificar o nosso nível de vida, nós vamos sacrificar. Mas eu preciso ter meu dinheiro juntado. Eu sempre costumo dizer que se você não tem um dinheiro guardado, qualquer emergência vira uma dívida. Se nós não temos nenhum recurso guardado, queridos, nós precisamos ajuntar. Se necessário, vamos baixar o nosso padrão de vida para a gente começar a prosperar. São coisas simples, sim, mas precisa sacrificar no início. Eu costumo dizer que com o diabo é tudo fácil, né? Você precisou, ele está ali, pá, te dá uma solução na hora. O prazer é na hora, a satisfação é na hora. Mas depois vem a conta, irmão. Quando a conta chega, ela é impagável. Mas com Deus é diferente. Com Deus, sacrifica antes. E depois vem o prêmio. Depois vem a recompensa. É difícil falar isso para vocês hoje? É, porque nós estamos numa geração que tudo é assim, tudo é fácil, tudo imediato. E todo crescimento não é rápido. Né, Paulo? A gente vê isso, né? É no sacrifício, irmão. É pagando o preço. É constante. Quando você junta aquele primeiro dinheiro, você fica feliz que você conseguiu juntar o primeiro dinheiro. Aí o primeiro pensamento que vem, vamos trocar aquela geladeira? Vamos trocar o colchão? Vamos trocar o carro? E aí a gente entra numa nova dívida. E a gente gastou um plano que era para a gente poupar, crescer. A gente vê o exemplo aqui na vida de Abraão. Você acha que ele começou grande, gente? Ele começou pequeno. Fala assim, eu preciso ter a minha vida em ordem. Eu preciso organizar a minha vida. Para Deus começar a agir na nossa vida, nós precisamos organizar as coisas. Vamos chegar em casa, vamos faxinar a casa, vamos organizar aquilo que está fora do lugar, vamos começar a preparar o ambiente para o milagre, amém? Vamos começar a preparar o ambiente para o mover de Deus. Se precisar remover coisas, nós vamos remover coisas. Deus vai te dar força, amém? Deus vai te dar graça, Deus vai te dar uma porção nova de ricas bênçãos. Isso é viver de forma abençoada. Muitos aqui hoje, talvez, você está aqui e fala, pastor, não tem nem dinheiro para sacrificar. Se eu levantar um altar hoje, eu consigo até juntar pedra ali no mato, pegar umas lenhazinhas, mas eu não tenho nem nada para sacrificar. Estou com o bolso furado. Tem nada. Isso não é bênção. Deus não nos chamou para viver assim. A gente pode viver de uma forma simples, sim. Humilde. Podemos. Mas com um objetivo, sabe? Ter recursos que dê bênção. Você poder chegar na casa de Deus e separar a uma oferta de um recurso que você juntou e poder trazer à casa de Deus. Fala, Deus, muito obrigado. Muitos de nós estamos afogados, devendo a Mamon. E dessa forma apertados, sem poder sacrificar a Deus. A quem nós servimos? A Deus ou a Mamon? São princípios básicos que eu preciso falar com a igreja. Porque muitos de nós não estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Por má administração. Por estarmos fazendo coisas que Deus não falou para a gente fazer. Deus é um Deus de organização, amém? Você pode falar amém? Fala para o seu irmão, fala, Deus é organizado. O reino de Deus é organizado. Isso, queridos, é bênção. Isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Se precisarmos hoje dar alguns passos atrás, vamos dar, amém?
Se descobrirmos essa manhã que algo não está de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos dar um passo atrás, vamos sacrificar, vamos voltar a Betel, como Abrão voltou, vamos voltar ao lugar da aliança, vamos voltar ao lugar da presença, vamos sacrificar ao Senhor e vamos recomeçar a caminhada. Quem coloca Deus no centro das decisões, aprende a construir algo que permanece ao longo do tempo. Deus chega para Abrão e fala para ele: Abrão, toda essa terra te darei, a você e a sua descendência. O que você está construindo hoje que vai ficar para a sua descendência? Porque aquilo que Deus nos dá não é só para nós. Nós estamos criando filhos para quê? Para o nosso tempo? Não. Eu estou criando minhas filhas para quando eu não estiver aqui. Crie seus filhos com a mentalidade próspera. Crie seus filhos na mentalidade de Deus, que eles são fortes, eles são capazes, eles são valentes, eles são do Senhor. Sabe? Quantos querem construir coisas que permanecem ao longo do tempo? Levante sua mão e fala: eu desejo isso, Senhor. Eu vou caminhar nessa direção, Senhor. A história mostra que aquilo que parece vantagem imediata, nem sempre constrói uma vida sólida. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vimos a história aqui de dois homens. Caminharam pela mesma terra, pelos mesmos lugares. Mas um edificou altares. O outro constituiu decisões baseadas nas aparências. E o nosso Deus, Ele não olha a aparência. O nosso Deus olha o coração. Os destinos foram diferentes. Gostaria que você fechasse teus olhos. Ló começou construindo tendas na sua campina, chegou até Sodoma, e depois estava morando em Sodoma. Como que Ló terminou? Perdeu sua casa, seus bens, perdeu sua esposa. Ele viveu em caverna. Quantos a gente conhece começaram bem a caminhada, perderam tudo porque deixaram o Senhor, e hoje estão vivendo uma vida terrível nas cavernas desse mundo. Mas Abraão edificou altares, e o último altar que ele levantou na vida dele foi um altar de um preço enorme, que era o seu próprio filho Isaque. O seu próprio filho, ele edificou um altar, e ele colocou o seu próprio filho no altar, dizendo para Deus: Deus, o mais importante não é a terra, o mais importante não é as bênçãos, o mais importante não é o filho da promessa, o mais importante é a tua voz. Não importa o que eu tenha que sacrificar, eu sacrificarei em nome do Senhor. Você que está disposto a sacrificar nessa manhã, você que entendeu nessa manhã que precisa levantar altares na sua vida, eu quero que você venha ao altar do Senhor nessa manhã, simbolizando esse levantar de altares na sua vida. Pode sair do seu lugar e vir.